sou a Larissa, criadora da Uma Retinta. Sou filha da dona Andréia e do seu Renato. Minha avó, a dona Dinaia, é artesã desde sempre e ela trabalha com isso até hoje. Ela fez 86 anos há pouco tempo e toda essa veia artística veio um pouco dela e um pouco do meu pai também, que desenha desde sempre. A Uma Retinta surgiu através de um trabalho da faculdade, que eu vi a necessidade de expor, de repente, toda a minha paixão por plantas e folhas, essa pegada da natureza. E também ele surgiu em uma época que estava tendo muito extermínio, principalmente crianças negras em comunidades. Então toda essa arte começou com crianças e com a necessidade de mostrar essas crianças de outra forma. E aí, a partir disso, a gente foi por outras vertentes. Eu comecei a retratar mais pessoas, tribos indígenas, tribos africanas, pessoas normais e desconhecidas, pessoas conhecidas. E a partir disso, a Uma Retinta se tornou o que é. E desde sempre a Uma Retinta é do jeito que é, trabalhando com fotos de pessoas pretas, para pessoas pretas principalmente, mas sempre com a essência do que é uma retinta, de ter as folhagens, de ter as folhas, de ter a riqueza que tem toda a nossa natureza e de ter também o que é o meu sentimento, né? Porque não é só mexer na imagem, e sim é mais a ver com o sentimento do que aquela imagem traz. Pensei que fosse me dar um pouco mais de trabalho por se tratar de uma imagem histórica. Mas depois de tudo que a gente teve, que a gente recebeu o texto, né, que a gente leu toda a crítica que é por trás do bicentenário, ficou muito mais fácil a gente retratar uma coisa que é a nossa realidade, que é o que a gente vive e que é o que não está mostrado lá. Então acho que ficou muito mais pessoal, né, e muito mais sentimental também retratar uma coisa que pra gente é normal, que é a nossa realidade e que é uma realidade que não foi retratada lá no começo. Porque a gente só consegue retratar o que a gente vive e o que a gente vê. Então a gente vê um quadro que fala do bicentenário, de uma suposta independência, que só tem homens brancos em sua maioria e não retrata nada do que é esse Brasil. Entendeu? O Brasil é muito mais que isso e foi criado por muito mais mãos do que está retratado naquele quadro. E isso não é de agora, desde sempre, e creio eu que a gente possa, né, com a evolução e tudo mais, ter mais retratações das formas que precisam ser feitas. Eu acho que foi muito prazeroso poder retratar algo da forma, não que deveria ser, mas um pouquinho do que deveria ser, um pouquinho mais justa, entendeu? Eu acho que a partir dessa arte foi um pouco disso. A gente tinha um elemento, né, que eu fiquei um pouco, no começo eu fiquei um pouco assim, fiquei meio, será que vai ser isso mesmo? Mas depois eu acho que esse elemento que me foi escolhido, né, acabou que fez todo o conjunto da obra, né? Então, primeiro eu peguei um misto de tudo que eu pretendia retratar. Eu tinha pensado em retratar a questão de São Jorge, por causa do dragão e por causa do cavalo que tem na imagem, mas depois eu falei, não é isso que eu quero passar. Então, eu pensei mais em levar as representações que realmente não tinham naquela imagem. E aí, por isso que eu trouxe as mulheres em sua totalidade. Em sua totalidade não, porque tem os indígenas que também representam, né, mas representam uma tribo e representam o legado da comunidade, né? O legado e a ciência que a comunidade indígena trouxe para o nosso Brasil. Então, logo no centro a gente tem esse barco com esses dois indígenas que fazem a divisão dessa imagem. E eu também quis trazer as cores mais amarelas, que também remetem ao sol, e também remetem ao fogo, que foi o elemento que me foi dado. E aí também, já falando desse elemento, ao invés de trazer o fogo em si, eu trouxe uma variação do fogo como o sol, e o sol já é algo que eu uso nas minhas colagens, não o sol em si, o sol representado, mas o sol como um círculo. E aí eu falo desde sempre que quando a gente estuda um pouco sobre arte, o círculo ele significa uma forma perfeita, né, entre muitas aspas, uma forma perfeita, e ele também é uma forma feminina. Então isso é um jeito também de sempre trazer a mulher que existe por trás da arte em todas as artes que eu distribuo na internet, que circulam na internet. Então todas as minhas artes vão ter uma forma circular, e aí nesse quadro também, nessa arte também não poderia faltar
Então ele veio representado no sol, também fazendo uma alusão ao fogo. Também na questão do círculo, das formas circulares, eu introduzi uma Vitória Régia, que ela é uma das maiores plantas aquáticas, né, da Amazônia. Então ela traz toda a riqueza que a gente tem no nosso Brasil. E aí, a partir desse indígena que dividem a imagem em duas partes, a arte em duas partes, em um lado a gente vai ter uma mulher Imbá, da tribo Imbá africana, que ela está admirando uma borboleta, e essa borboleta, ela, além de todos os significados da borboleta, de transformação, de transmutação, de evolução, ela é um elemento da orixá Matamba, também Yansan, na outra variação, outra nação. E essa mulher também traz uma alusão a Matamba, e ela está admirando essa borboleta, que além de ser uma composição com o orixá, ela também fala um pouco da delicadeza, ela tem uma certa delicadeza no olhar, ela tem uma certa admiração por aquele elemento que é a borboleta. E aí também, falando de Matamba e de Yansan, a gente tem os raios, que significa toda essa força, esse movimento do inquice e do orixá, trazendo também a força das religiões de matriz africanas que constroem atualmente o nosso Brasil. Do outro lado da arte, a gente tem uma mulher da tribo Maasai que carrega o seu filho na sua carcunda. E aquela mulher, a gente vê pela expressão dela que ela é um pouco brava. Então, ela traz toda a força, né? Toda a força feminina. E ela também tem um papel de trazer ali a detenção de poder gerar novas vidas. Então, aquela mulher, ela sabe que ela tem uma força de poder gerar novas pessoas que vão fazer parte dessa comunidade. Atrás dessa mulher, a gente tem uma comunidade, uma favela, que retrata todo esse quilombo, né, urbano atual que muitas pessoas vivem, principalmente a população preta. E as flores em si, além de, claro, representar toda a nossa riqueza da fauna e flora, ela também é uma parte da alma retinta, né? Ela é uma parte da minha arte. A minha arte não existe sem as flores e as folhas. Principalmente sem as folhas, depois eu fui entender por quê. E aí, falando, né, da ligação com as folhas e tudo mais, eu descobri que meu inquice principal é Katendê, que ele detém o poder das folhas. E depois eu entendi também, né, porque que tudo isso sempre me fez tão parte de mim. E porque eu sempre precisava retratar e externar isso de alguma forma. E tudo fez mais sentido depois disso. E que não se encontram em nenhum livro de história, porque isso a gente não encontra em nenhum livro de história. Também é muito importante justamente para alcançar a todos. E principalmente alcançar aqueles que não sabem onde procurar. Mas a arte, ela consegue alcançar todo mundo. Então, a arte, para mim, de um tempo para cá, ela tem também um pouco dessa necessidade, né? De alcançar as pessoas através de uma imagem. Eu falo para todo mundo quando eu faço alguma arte, ou quando a pessoa comenta alguma arte minha. Falo, isso aqui é desse jeito, eu pensei desse jeito, mas para você pode ter uma outra interpretação, para você pode ter um outro sentido. E na maioria das vezes tem, porque é algo que a gente não tem. Eu não tenho costume, além dessas artes que fala das tribos, de trazer as curiosidades, eu não tenho costume de explicar as minhas artes justamente para dar à pessoa a liberdade dela entender da forma que ela bem entender ou da forma que ela precisar naquele momento. As mulheres, né, e as crianças, elas formam a maior parte da comunidade. E aí a primeira coisa quando a gente fala de crítica do quadro da independência é como um grupo que forma a maior parte de qualquer dos números, né, da estatística, não está representada naquele quadro. E aí por isso que quando eu fui buscar essas imagens, eu fiquei muito reflexiva sobre isso. Eu queria mulheres fortes, que representavam a força, e mulheres que a gente conseguia ver que elas sabiam o que estavam fazendo.
Então, as mulheres, desde da questão de poder gerar novas vidas, né? Desde todo o poder que a mulher tem de gerar novas vidas, e também de responder pela comunidade, de ocupar todos os espaços que elas estão ocupando atualmente. Eu acho que é muita ignorância nossa não representá-las em todos os lugares que a gente puder. Toda pessoa preta que tem um pouco de consciência, ela vai trazer para a gente um pouco de conhecimento. E é um conhecimento que eu vou ter um conhecimento diferente de você. Porque cada um vai ter o seu ponto de vista familiar e o seu ponto de vista que veio junto com a diáspora. E aí, também falando um pouco, abrindo parênteses para a família, eu falo muito isso. Quando a gente fala de candomblé, a gente fala de uma força que a gente não sabe. E aí, eu vivi isso na minha família quando... Vou chorar de novo. Quando eu entrei para o candomblé, e aí, nesse meio tempo, eu descobri que minha avó foi do candomblé, mas atualmente ela não é mais. Mas aí tem aquilo, tem coisas que não deixam a gente. Então, se você entrar na casa dela, você vai ver todos os tipos de planta que existem na face da terra. E aí, se você falar assim, vó, tô com uma dor em tal lugar, ela vai falar assim, filha, toma um chá disso que vai dar tudo certo. E aí são essas coisas que a gente não consegue desvincular. E é um conhecimento que a gente não vê no livro. A gente não lê isso em lugar nenhum, entendeu? A gente vive e a gente vai passando. Então, acho que essa questão que retrata, né, os malungos, que é justamente isso, a gente enxergar as pessoas como nossos irmãos e absorver todo esse conhecimento de uma diáspora diferente, né, de um outro lugar, que essa pessoa vai trazer para a gente. E acho que os caboclos em si só não tenho nem o que explicar, porque as plantas, o poder das matas não sei, não consigo nem falar sobre. Quando a gente fala de caboclo, a gente não consegue falar de caboclos desvinculando de plantas. E aí isso a gente volta para a conversa de que quando eu entendi o que me levou a produzir a arte, tudo fez mais sentido. E eu não consigo também fazer arte sem planta. Cada pessoa vai ter uma representação desse caboclo diferente, entendeu? Acho que cada gente tem um pouquinho desse poder ancestral que a gente carrega, né? Muitas vezes sem saber, na verdade.